O raspar do garfo no prato de cerâmica era o único som que Helena Rodrigues queria ouvir, mas a sombra que surgiu sobre sua mesa tinha outros planos. Em exatos 47 segundos, 5 homens aprenderiam por que nunca se deve confundir silêncio com fraqueza, ou uma mulher jantando sozinha com um alvo fácil. As botas de Denis Silva anunciaram sua chegada antes mesmo de sua voz. Cada passo deliberado enquanto ele se aproximava da mesa de canto onde Helena estava sentada. O couro de seu colete rangeu quando ele se inclinou para a frente, ambas as palmas das mãos espalmadas na superfície da mesa. O impacto enviou ondulações pelo copo d'água dela. "Este lugar está reservado", ele disse, embora Helena estivesse sentada ali há 20 minutos. Ela não o reconheceu imediatamente. Sua faca continuou seu trabalho, dividindo o assado em pedaços uniformes com uma precisão que revelava hábitos mais profundos. A jaqueta militar jogada sobre seus ombros mostrava sinais de uso, remendos desbotados, mas ainda visíveis para quem soubesse o que significavam. O bar do Zé Bezerra tinha caído naquele silêncio particular que acompanha a violência em potencial. Conversas morreram no meio da frase. Xícaras de café pararam no meio do caminho até os lábios. Até os sons da cozinha pareciam diminuir à medida que a atenção de cada cliente se fixava na mulher no canto e no homem que havia decidido que ela não pertencia ali. Quando Helena finalmente levantou os olhos, eles carregavam o tipo de calma que faz os predadores reconsiderarem sua presa. Ela colocou seus utensílios com cuidado deliberado, as mãos se juntando em seu colo com facilidade praticada. "Eu não vi nenhuma placa", ela disse baixinho. A risada de Denis não carregava humor, apenas a confiança de um homem que nunca havia enfrentado consequências reais. Atrás dele, mais 4 membros do motoclube Serpentes de Aço se espalharam pelo interior da lanchonete, posicionando-se com a facilidade de homens que já haviam feito isso antes. Batoré, com seus 150 quilos, bloqueava a entrada principal. Chechel e Cobra flanqueavam a saída de emergência. Gasparzinho se posicionou perto das portas da cozinha, cortando a única rota de fuga restante. "A placa diz que esta cidade inteira pertence a pessoas que entendem de respeito", Denis continuou, seus olhos rastreando os remendos na jaqueta de Helena. "Essa fantasia militar que você está usando, onde você comprou? Alguma loja de excedentes? Internet?" A acusação se espalhou pelos clientes reunidos. Valor roubado representava um tipo particular de desrespeito que até os civis reconheciam como cruzar uma linha. Helena podia sentir a mudança na atmosfera, o julgamento substituindo a curiosidade, enquanto estranhos começavam a reavaliar seu caráter com base nas acusações de um valentão. "A jaqueta foi emitida para mim no campo de instrução da Marinha em 2017, Helena respondeu, seu tom conversacional apesar da tensão. "Cada remendo representa missões que servi no exterior. Se você tem preocupações sobre a autenticidade, posso fornecer meu número de serviço." Ela enfiou a mão no bolso interno da jaqueta, o movimento suave e despreocupado. A equipe de Denis se tensionou instintivamente, as mãos se movendo em direção a armas escondidas que eles presumiam que ela não poderia igualar. O que surgiu foi uma carteira desgastada, contendo identificação militar que continha todos os marcadores de emissão governamental genuína. "Capitã Helena Rodrigues, Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos", ela disse, deslizando o cartão pela superfície da mesa. "Você gostaria de verificar minhas credenciais ou posso terminar meu jantar?" Denis pegou a identificação, estudando-a com a atenção focada de alguém procurando qualquer desculpa para continuar seu assédio. Os selos holográficos e os recursos de segurança incorporados a marcaram como autêntica, mas admitir isso representaria uma perda de face inaceitável. "Pode ser falso",
ele murmurou, embora a convicção tivesse deixado sua voz. A tecnologia hoje em dia, qualquer um pode fazer qualquer coisa parecer real. Pode ser, Helena concordou suavemente, mas não é. De uma mesa perto da janela, o general Roberto Câmara estava observando o confronto com crescente preocupação. Aos 74 anos, ele havia visto guerreiros genuínos o suficiente para reconhecer quando as circunstâncias a forçavam a agir. A maneira como Helena se sentava, mantendo a consciência das saídas e ameaças potenciais, enquanto parecia relaxada, falava de um treinamento que ia muito além das fantasias de guerreiro de fim de semana. Câmara pegou seu celular e começou a digitar rapidamente, sua mensagem breve, mas urgente. O destinatário trabalhava no Ministério da Defesa, alguém com acesso a registros que esclareceriam exatamente quem esses tolos estavam ameaçando. Denis havia decidido que recuar danificaria sua reputação além do reparo. Ele jogou o cartão de identificação de volta na mesa com desprezo fabricado. Real ou falso não importa, ele anunciou. O que importa é entender como as coisas funcionam neste território. Nós somos as serpentes de aço. Nós fornecemos segurança para empresas locais, garantimos que nada de ruim aconteça com pessoas que mostram a devida apreciação. Zé Bezerra aqui. Ele gesticulou em direção ao dono do bar, que havia saído da cozinha com as mãos trêmulas. Ele entende o valor da nossa proteção. O eufemismo mal escondia a extorsão nua por baixo. O medo de Zé Bezerra era palpável enquanto ele se movia entre as mesas, reabastecendo o café com movimentos mecânicos, enquanto evitava o contato visual com qualquer um que pudesse esperar que ele reconhecesse a verdade. Seu esquema de proteção parece muito eficiente, Helena observou neutralmente. Mas temos ouvido falar de alguém novo na área, alguém que ainda não entende os costumes locais. Os olhos de Denis se estreitaram enquanto ele estudava o rosto dela em busca de qualquer reação. Alguém que pensa que o serviço militar os torna especiais, lhes dá o direito de ignorar os padrões da comunidade. Eu pedi comida. Estou comendo em silêncio e planejo pagar minha conta antes de sair, Helena respondeu. Qual comportamento específico viola seus padrões? A resposta forçou Denis a fazer acusações cada vez mais específicas ou admitir que suas objeções eram arbitrárias. Ele escolheu a escalada em vez disso. Sua atitude é o problema. Pessoas militares ficam confusas quando deixam o serviço. Começam a pensar que as regras civis não se aplicam a eles. Começam a acreditar em seu próprio hype sobre serem guerreiros. O insulto foi calculado para provocar raiva, dando-lhe justificativa para qualquer violência que ele tivesse planejado. Meu histórico de serviço fala por si, Helena disse calmamente. Eu não preciso justificar minha experiência para alguém cuja principal contribuição parece ser extorquir donos de restaurantes. O rosto de Denis escureceu quando ele percebeu que sua manipulação não apenas falhou, mas foi virada contra ele. Ao redor do bar, outros clientes observavam com crescente fascínio enquanto o roteiro esperado tomava um rumo inesperado. Boca esperta coloca as pessoas em problemas dos quais elas não podem sair, ele disse, abandonando a sutileza completamente. Temos perguntado sobre você. A notícia é que você está hospedada no Motel Portal há 3 semanas, pagando em dinheiro sem visitantes. Isso nos diz que você está fugindo de algo ou escondendo algo. Pessoas sem conexões locais às vezes desaparecem e ninguém sabe o suficiente para sentir falta delas. A ameaça não estava mais velada. O telefone do general Câmara tocou com uma mensagem recebida. Ele olhou para a tela e seu rosto enrugado empalideceu ao ler a resposta à sua pergunta anterior. Você mencionou perguntar por aí, Helena disse. O que exatamente você aprendeu? O suficiente. Aprendi que você não tem emprego local, família ou qualquer razão para estar aqui, exceto se esconder.
Dennis sinalizou sua equipe e eles começaram a se aproximar, formando um círculo solto ao redor de sua mesa. Aprendi outra coisa também. O gerente do motel diz que você acorda gritando na maioria das noites por volta das 2 da manhã. Diz que você está perturbando outros hóspedes, criando problemas. A revelação sobre seu TEPT atingiu mais forte do que qualquer golpe físico, embora a expressão de Helena permanecesse neutra. O transtorno de estresse pós-traumático representava uma vulnerabilidade que poderia ser explorada por qualquer um com crueldade suficiente. O TEPT é um problema real, Dennis continuou com falsa simpatia, especialmente para veteranas que viram ação que não estavam equipadas para lidar. Os militares colocam mulheres em papéis de combate hoje em dia, fingem que são tão capazes. Mas a biologia é a biologia. O ataque combinou misoginia com psicologia amadora, projetado para maximizar o impacto. Ao redor deles, a tensão se tornou quase física, pressionando como a pressão atmosférica antes de uma tempestade violenta. Aqui está o que vai acontecer, Dennis anunciou. Você vai terminar seu jantar, pagar sua conta e sair conosco para uma conversa particular sobre os padrões da comunidade. Vamos chegar a um entendimento, e então todo mundo vai para casa feliz. O eufemismo era transparente. Conversa particular significava local isolado. Todo mundo vai para casa feliz significava que Helena poderia não ir para casa. Eu terei que recusar esse convite, Helena disse sem tirar os olhos do prato. Não era realmente um pedido. Não ia mudar minha resposta. Do outro lado do bar, o general Câmara de repente se levantou, seu movimento brusco o suficiente para atrair todos os olhares. Seu rosto estava completamente branco enquanto ele olhava para a tela do telefone. Doce Deus misericordioso, ele sussurrou, sua voz ecoando no silêncio. Rapazes, vocês não têm absolutamente nenhuma ideia de quem estão ameaçando. Antes que alguém pudesse processar seu aviso, Dennis estendeu a mão sobre a mesa e agarrou o pulso de Helena, seu aperto forte o suficiente para machucar. Hora daquela conversa, ele disse. Helena olhou para sua mão, então levantou os olhos para encontrar seu olhar diretamente. Por apenas um momento, algo mudou em sua expressão. Não medo, não raiva, mas a avaliação fria que pertence às salas de cirurgia e zonas de combate. Você tem 3 segundos para remover sua mão, ela disse baixinho. A risada de Dennis não continha nenhum traço de humor. Ou o quê? Você vai chamar a polícia? O xerife local e as serpentes de aço têm um relacionamento muito compreensivo. O subchefe Anderson aprecia nossas contribuições para a segurança da comunidade. 2 segundos, Helena continuou, como se ele não tivesse falado. Ao redor do bar, clientes inteligentes começaram a juntar seus pertences e se mover em direção às saídas, entendendo que o que quer que acontecesse a seguir seria violento o suficiente para colocar em perigo qualquer um que permanecesse por perto. 1 segundo. O aperto de Dennis apertou, os nós dos dedos ficando brancos com a pressão aplicada. Sua equipe se aproximou, formando um círculo apertado que bloqueava qualquer visão da mesa dos clientes restantes. O que quer que eles planejassem fazer a seguir, eles queriam privacidade para isso. O tempo acabou, Dennis anunciou, começando a puxá-la de seu assento com força suficiente para fazer a resistência parecer fútil. O que aconteceu a seguir seria descrito de forma diferente por cada testemunha presente, mas todos os relatos concordaram com a impossibilidade fundamental do que observaram. Os 3 segundos expiraram com a precisão de uma contagem regressiva, chegando a 0. A resposta de Helena se desenrolou com uma eficiência mecânica que falava de milhares de horas de treinamento gravadas na memória muscular, até que o pensamento consciente se tornasse desnecessário. Sua mão livre se moveu em um arco curto e afiado que interceptou o pulso de Dennis
exatamente no ponto de pressão onde os aglomerados de nervos criam a dor máxima com força mínima. A técnica exigia precisão cirúrgica em vez de força bruta. O aperto de Dennis liberou involuntariamente quando seu sistema nervoso substituiu o controle consciente, sua mão se abrindo apesar de cada instinto gritando para ele manter sua posição. Antes que ele pudesse processar o que aconteceu, Helena havia se libertado e se reposicionado com uma graça fluida, que pertencia às zonas de combate em vez de bares de beira de estrada. Protocolos de autodefesa ativados, ela anunciou em uma voz que havia perdido todo o traço de polidez civil. Força mínima necessária autorizada. Batoré avançou com a confiança de alguém que nunca havia encontrado um oponente cujo tamanho e força não pudessem superar. Suas mãos enormes alcançaram seus ombros com a intenção de demonstrar exatamente o quão indefesa ela realmente era. Helena não estava mais onde suas mãos esperavam encontrá-la. Ela havia mudado de posição com esforço mínimo, usando seu ímpeto para redirecionar seu ataque para o ar vazio, enquanto simultaneamente desferia uma cotovelada precisa em seu plexo solar. O golpe atingiu com precisão cirúrgica, visando o aglomerado de nervos que controla a função do diafragma. Batoré caiu de joelhos, ofegando como um peixe fora d'água, seu rosto ficando roxo enquanto seu sistema respiratório lutava para se lembrar de como funcionar. 43 segundos restantes, Helena observou com desapego clínico. Chechel e Cobra trocaram olhares que comunicavam volumes sobre sua avaliação tática repentinamente revisada. Eles atacaram simultaneamente, pensando que um ataque coordenado teria sucesso onde o esforço individual falhou. Chechel balançou um pesado cruzado de direita, com a intenção de se conectar com sua têmpora, enquanto Cobra tentava agarrá-la por trás. Helena leu sua coordenação instantaneamente, reconhecendo o padrão de ataque e calculando sua resposta antes que qualquer homem completasse seu primeiro movimento. Ela se abaixou sob o soco de Chechel com esforço mínimo, simultaneamente agarrando seu braço estendido e usando seu ímpeto para redirecioná-lo diretamente para o ataque de Cobra. A colisão produziu um som como bolas de boliche atingindo pinos, ambos os homens se enredando em um monte de membros confusos e agressão frustrada. 28 segundos restantes, ela continuou, sua respiração não mostrando sinais de esforço, apesar de ter neutralizado 3 oponentes em rápida sucessão. Gasparzinho, o veterano da prisão que supostamente ganhou seu apelido através da violência criativa, produziu uma faca dobrável do bolso do casaco. A lâmina se abriu com facilidade praticada, o aço cromado refletindo a iluminação fluorescente enquanto ele avançava. Vamos ver o quão durona você é quando as chances se igualam, ele rosnou, segurando a faca em uma pegada reversa que demonstrava familiaridade real com o combate com lâminas. A resposta de Helena revelou exatamente por que os fuzileiros navais da Força de Reconhecimento recebem treinamento extensivo em desarmamento de armas. Ela entrou no alcance de ataque de Gasparzinho com tempo preciso, sua mão esquerda interceptando o braço da faca, enquanto sua direita desferia um golpe focado no ponto de pressão que controlava a força de preensão. A lâmina tilintou pelo piso de linóleo, girando até parar sob uma mesa vazia. Antes que Gasparzinho pudesse processar a perda de sua arma, Helena havia aplicado uma chave de junta que o enviou para o chão, ao lado de sua faca descartada. 11 segundos restantes, ela anunciou, voltando sua atenção para Dennis, que estava recuando em direção à entrada enquanto sua equipe absorvia o peso de seu contra-ataque. O rosto do líder da gangue havia empalidecido ao processar a destruição sistemática de sua organização supostamente intimidante. 4 homens que entraram como predadores agora ocupavam várias posições no chão, gemendo e lutando para se recuperar de técnicas que nunca viram chegar. Isso não acabou,
Denis ameaçou, embora sua voz carecesse de confiança anterior. Você não tem ideia do tipo de problema que acabou de comprar. Na verdade, eu tenho uma ideia muito clara. Helena respondeu com calma certeza. Você é um criminoso de pequena monta que ataca civis porque não tem coragem de enfrentar alguém capaz de revidar. Sua organização existe através da intimidação e da corrupção, ambas as quais se tornam sem sentido quando confrontadas com a competência real. Ela olhou para o relógio analógico acima do balcão, observando o tempo decorrido com interesse profissional. 47 segundos no total. Estou definitivamente ficando mais lenta com a idade. A observação casual enfatizou o quão completamente ela havia dominado o que deveria ter sido uma desvantagem numérica esmagadora. 4 lutadores treinados neutralizados em menos de 50 segundos, usando técnicas tão eficientes que ela mal suou. O general Câmara se aproximou de sua mesa, seu rosto enrugado mostrando uma mistura de orgulho e preocupação, enquanto ele examinava as consequências. Senhoras e senhores, ele anunciou no tom de alguém acostumado a se dirigir a grandes grupos, permitam-me apresentar adequadamente a Capitã Helena Rodrigues, Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, Divisão de Reconhecimento da Força. Ele pegou seu celular, segurando-o para que a tela ficasse visível para todos os presentes. A tela mostrava uma fotografia militar oficial de Helena em traje de gala, seu peito decorado com fitas que falavam de conquistas que a maioria das pessoas só poderia imaginar. Recipiente da Medalha de Honra por ações durante a Operação Falcão do Deserto, Afeganistão 2020. Câmara continuou, sua voz carregando a reverência reservada para heróis genuínos. Estrela de bronze com dispositivo de valor. Coração púrpura com aglomerado de folhas de carvalho. Medalha de comenda da Marinha e do Corpo de Fuzileiros Navais com dispositivo cinto de combate. Cada prêmio caiu no silêncio como pedras em água parada. Seu impacto se espalhando pela multidão reunida à medida que o escopo total do serviço militar de Helena se tornava claro. A Operação Falcão do Deserto foi classificada, Câmara explicou, mas posso dizer que a Capitã Rodrigues passou 72 horas atrás das linhas inimigas, isolada do apoio, protegendo fuzileiros navais feridos até que a extração se tornasse possível. Ela deteve uma companhia inimiga inteira, com munição mínima e armas improvisadas, salvando 11 vidas no processo. A revelação transformou tudo sobre como os eventos da noite seriam lembrados. O que parecia ser um confronto aleatório entre motoqueiros e um civil foi revelado como o momento em que 5 criminosos cometeram o erro catastrófico de ameaçar alguém cujo treinamento a havia preparado para situações muito mais perigosas do que qualquer coisa que eles pudessem imaginar. Fora do bar, o som de sirenes se aproximando tornou-se audível. Vários veículos convergindo com óbvia urgência. Mas estas não eram as autoridades locais corruptas que Denis esperava proteger as atividades de sua organização. Os telefonemas de Câmara haviam atingido níveis de governo que operavam muito acima da corrupção de pequenas cidades. O primeiro veículo a passar pelo estacionamento pertencia à Polícia Estadual, seguido de perto por sedãs federais não identificados que descarregavam agentes vestindo jaquetas FBI e expressões de determinação profissional. Capitã Rodrigues, disse o agente principal do FBI ao entrar no bar. Agente Patrício, Polícia Federal, recebemos uma notificação prioritária sobre uma potencial ameaça ao pessoal militar. Helena acenou com a cabeça em reconhecimento enquanto mantinha contato visual com os motoqueiros ainda gemendo espalhados pelo chão. Situação contida, agente Patrício. 5 indivíduos tentaram extorsão e agressão. A aplicação da lei local pode estar comprometida com base nas declarações feitas durante o confronto.
Seu relatório foi entregue em tom cortado e profissional de alguém acostumado a informar oficiais superiores. Cada frase contendo o máximo de informações com o mínimo de elaboração. Precisaremos de declarações completas de todos os presentes, disse Patrício, gesticulando em direção aos outros clientes do bar. Isso parece estar conectado a uma investigação mais ampla sobre atividade de crime organizado e corrupção policial na região. À medida que os agentes federais começaram a processar a cena e coletar depoimentos de testemunhas, o verdadeiro escopo da empresa criminosa das serpentes de aço tornou-se aparente. O que começou como assédio a uma única veterana havia exposto um esquema de proteção que vinha aterrorizando empresas locais há anos, habilitado por policiais corruptos que recebiam pagamentos regulares por fazer vista grossa. Zé Bezerra emergiu de trás do balcão, onde estava encolhido durante todo o confronto, lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto se aproximava de Helena com óbvia gratidão. Obrigado, ele sussurrou, sua voz embargada pela emoção. Eles têm nos sugado por 3 anos, pegando o dinheiro que precisávamos para reparos e suprimentos, ameaçando queimar o lugar se não pagássemos. Ninguém nos ajudaria porque eles eram donos do departamento do xerife. Suas palavras foram ecoadas por outros donos de empresas que chegaram quando a notícia das prisões se espalhou pela comunidade. Proprietários de lojas, gerentes de restaurantes e prestadores de serviços emergiram de anos de silêncio forçado para testemunhar sobre a extorsão sistemática que havia paralisado a economia local, enquanto enriquecia criminosos e seus protetores corruptos. A investigação que se seguiu resultaria em 16 indiciamentos federais, a dissolução da organização Serpentes de Aço e a remoção de 7 policiais que recebiam pagamentos regulares para ignorar a atividade criminosa. O esquema de proteção, que operava com impunidade há anos, desmoronou em uma única noite porque 5 homens cometeram o erro de ameaçar alguém cujo treinamento a havia preparado para exatamente esse tipo de confronto. Mas a transformação mais significativa ocorreu na própria Helena. Por 2 anos, ela viveu no anonimato, escondendo-se de uma identidade militar que carregava muitas memórias dolorosas e obrigações indesejadas. O confronto no bar do Zé Bezerra a forçou a reconhecer que alguns aspectos da identidade não podem ser permanentemente suprimidos, que as habilidades e valores aprendidos durante o serviço militar representam partes integrantes de quem ela se tornou. Nas semanas seguintes, enquanto os promotores federais construíam seus casos e os funcionários corruptos enfrentavam a justiça, Helena se viu no centro de uma comunidade grata por sua intervenção, mas incerta sobre suas intenções. A mulher que havia sido uma estranha misteriosa jantando sozinha foi revelada como alguém cuja presença representava segurança e competência em um mundo que muitas vezes não fornece nem um nem outro. A decisão de permanecer na cidade, em vez de desaparecer novamente, veio gradualmente, influenciada por interações diárias que demonstraram o quanto sua presença significava para pessoas que viveram sob ameaça por muito tempo. Donos de empresas acenavam respeitosamente quando ela passava na rua. Crianças acenavam das janelas do ônibus escolar. Veteranos de guerras anteriores a procuravam para compartilhar histórias e encontrar compreensão de alguém que havia trilhado caminhos semelhantes. O general Câmara tornou-se seu defensor e conselheiro, conectando-a com recursos e oportunidades que tornaram a reintegração civil possível sem exigir que ela abandonasse os valores que definiam seu serviço militar. Através de sua rede de contatos militares, ela aprendeu sobre programas federais projetados para ajudar os veteranos a transferir suas habilidades de liderança para aplicações civis.
A decisão de abrir o Centro de Veteranos Rodrigues surgiu de conversas com outros ex-militares que lutaram com suas próprias transições do serviço para a vida civil. A instalação, instalada em um prédio renovado doado por donos de empresas agradecidos, oferece aconselhamento, assistência na colocação profissional e apoio de pares para veteranos que lidam com trauma de combate e dificuldades de adaptação. O primeiro cliente de Helena foi um jovem fuzileiro naval recém-chegado da implantação, seus olhos carregando a mesma expressão vazia que ela se lembrava de seu próprio espelho durante os meses sombrios após sua dispensa médica. Sua conversa ocorreu em uma sala de conferências decorada com fotografias de veteranos locais. Um lembrete de que o serviço continua muito depois que os uniformes são guardados pela última vez. Melhora, ela lhe disse, sua voz carregando a autoridade de alguém que navegou na transição de guerreiro para civil e encontrou propósito em ambos os lados da divisão. As habilidades que o mantiveram vivo lá podem ser adaptadas para manter outras pessoas seguras aqui. O serviço não termina quando você tira o uniforme, apenas muda de forma. Através da janela da sala de conferências, a rua principal se estendia em ambas as direções, repleta de empresas que operavam sem medo pela primeira vez em anos. A comunidade havia sido transformada pela violência de uma única noite, mas mais importante, pelo reconhecimento de que heróis muitas vezes se escondem à vista de todos, esperando por circunstâncias que os obriguem a dar um passo à frente e aceitar responsabilidades que nunca buscaram, mas não podem abandonar. Helena Rodrigues, capitã, Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, recipiente da Medalha de Honra, finalmente encontrou o caminho de casa. Não para um lugar, mas para um propósito que honrasse tanto seu serviço militar quanto suas aspirações civis, servindo aqueles que serviram e provando que as melhores batalhas muitas vezes são travadas não com armas, mas com compaixão, competência e a vontade de se levantar quando se levantar é o mais importante.